uma das passagens mais complicadas na carta de Hebreus. Hebreus. Antes de chegar ao coração da passagem complicada, a gente vai andar aqui no subúrbio da cidade. Antes de a gente ir para o centro, a gente vai andar no É bom. subúrbio. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus, mas a passagem é muito clara, né? Hebreus 2 e 3 diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O ponto aqui, Cassimiro Neto, é essa expressão nós. Parece que o autor da passagem não tinha certeza da vida eterna. Porque ele começa dizendo assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Lembrando que a expressão atentar é no sentido de seguir, de observar, não é assim? Ele está dizendo, meu amigo, se eu não observar essa tão grande salvação, eu não vou escapar. Você teria coragem de dizer essa frase, tendo certeza da sua vida eterna? Cassimiro Neto. Não, pastor, acho que há um equívoco na sua pergunta, certo? O equívoco é simples. A quem se destina a carta aos Hebreus? Né? Quem somos os nós? Certo? Não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Há quem diga que tenha sido o apóstolo Paulo, há inclusive que diga que tenha sido Apolo, né? Hebreu de Alexandria, né? Hebreu de Alexandria. Mas o que acontece? Provavelmente ele era um hebreu. Ele era um judeu. Com certeza, provavelmente não. Então ele escreve a quem? As tribos, as 12 tribos, ao povo judeu que está espalhado. Então, o nós, a que ele se refere, trata daqueles a qual a carta se destina. Trata-se dos hebreus. Por isso que ele se inclui. Né? O nós aí não são os salvos, são os judeus. Certo? Sim. E a carta se destina aos judeus, aqueles judeus que se tornaram cristãos. E muitas vezes, por se tornarem cristãos, eles estavam sendo perseguidos na sociedade. Não faziam parte mais das comissões de comércio, não faziam mais parte da sociedade, eram excluídos da vida social. Né? Uma vez que o judaísmo, inclusive o judaísmo, era uma religião aceita lá no Império Romano. Mas o cristianismo ainda não. Certo? Ela era tolerável, digamos assim, no Império Romano, né? Então, o nós aí são os judeus, a quem a carta se destina. E o escritor, ele se identifica também como judeu. Não sabemos se é Paulo, se é Apolo ou qualquer outro judeu inspirado pelo Espírito Santo. Eu, particularmente, sinceramente, eu acho que é Apolo. Tá certo. Faz até sentido, né? A expressão nós fugirmos de tão grande salvação, né? Referindo-se ao Isso. povo. E por que ele põe tão grande salvação? É interessante notar porque ele está dizendo que os judeus, eles tinham a antiga aliança. Eles compreendiam a antiga aliança, claro, né? Eles liam a Torá, os livros da antiga aliança. O que o escritor de Hebreus está querendo mostrar aqui? Que em Jesus Cristo é maior, muito mais forte, muito mais poderoso. Por isso que ele diz, entregue a anjos. Se você for ver a passagem, você disse que ia correr na periferia, mas não correu, não foi? Esqueceu, né? Deixa eu correr aqui na periferia, então. Tem Pois aqui se a a próxima. É? Lê aí para Hebreus ver se a minha. 3 e 12. Deixa eu ler aqui. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, o que ele está se referindo, essa mensagem proferida por anjos? A antiga aliança, entrega a Moisés. Que os hebreus conheciam e vivenciavam, conheciam de frente para trás, de trás para frente e vivenciavam. Certo? Então, provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição.
como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? O que ele está dizendo? A segunda aliança. Se a primeira foi punida, sendo menor, entregue por anjos que era menor, aliás, ele põe Moisés como servo, né? O escritor de Hebreus põe a figura de Moisés como servo, como não será maior a punição de uma aliança muito mais forte, muito mais verdadeira, muito, não que a outra fosse mentirosa, muito mais forte, entregue pelo próprio filho e não por um servo. Ele mostra que Jesus Cristo é maior do que os anjos e maior que Moisés. Então, daí tão grande salvação, porque é maior. Entendi. Né? Entendi. O Evangelho de Jesus Cristo, a segunda aliança, a glória da segunda casa é bem maior que a primeira. Volto a repetir, os profetas, Moisés, os homens e as mulheres de Deus do Antigo Testamento exultavam pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles exultavam, ansiosos pela vida do Senhor Jesus Cristo. Expectativa. Entendi. Entendi. Uhum. Eu vou pegar